número de casos de virose na Baixada Santista aumentou de forma significativa em dezembro em comparação com o mês anterior e o surto da doença tem assustado os turistas e os moradores das regiões afetadas. O governo de São Paulo orientou os municípios sobre a prevenção de casos de virose. Mais informações a gente vai ter agora com a repórter Beatriz Manfredini, que está ao vivo com a gente, para falar, sobre todo esse surto, sobre os casos registrados que tem assustado bastante, Beatriz? Mais uma vez, muito bom dia. Oi, David. Bom dia de novo para você, para a Soraya e para todo mundo que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, uma situação que preocupa, porque pegou toda a Baixada Santista. São diversos relatos de muita gente com virose na Praia Grande, no Guarujá, todo esse litoral, Santos, São Vicente, UPAs lotadas, falta de medicamento em farmácias. Por isso, o governo do estado de São Paulo soltou um documento orientando essas cidades do litoral o que elas devem fazer para tentar conter esse surto de alguma forma e para tentar melhorar a situação para essas pessoas. Em algumas cidades, as prefeituras até estenderam o horário de funcionamento de UPAs e UBSs para dar conta da quantidade de atendimentos. Essas cidades ainda estão cheias. A gente comentou agora há pouco, muita gente emendou o Réveillon, que caiu ali na quarta-feira, o feriado de Ano Novo, com este fim de semana. Então, ainda tem muita gente nessas praias e, por isso, esses cuidados são necessários. O governo de São Paulo diz o seguinte, então, que com a Secretaria de Saúde está fazendo um monitoramento também com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, monitorando as águas, e também com a Sabesp. Começo dizendo que a Sabesp, que participa do monitoramento, esclareceu que não tem nenhuma ocorrência que tenha alterado a qualidade da água na Baixada Santista e que eles seguem com esse monitoramento. Enquanto isso, a Secretaria de Saúde pediu para que os municípios realizem investigação epidemiológica e que façam coleta de fezes na população nos 5 primeiros dias de início dos sintomas. A partir desse exame, de acordo com a Secretaria de Saúde, de coleta de fezes, que é possível identificar qual é o patógeno que está causando esse vírus, qual é exatamente a doença que as pessoas estão contraindo, porque aí fica mais fácil também de saber como combatê-la. Além disso, o governo do estado de São Paulo pede cuidados à população para redobrar os cuidados com higiene e para prestar atenção quando entra num bar, num restaurante, se esse local está utilizando todas as técnicas de higiene adequadas. Além disso, uma outra medida importante é, antes de entrar no mar, dar uma olhadinha na qualidade da água, para ver se essa água está boa ou se é uma água imprópria. Dá para fazer isso no site da CETESB. Tem até aplicativo também que as pessoas podem baixar e ali tem um monitoramento das praias para saber se é uma praia própria para banho ou não. De acordo com o último boletim de balneabilidade do governo do estado de São Paulo e da CETESB, emitido na quinta-feira, das 175 praias que estão sendo monitoradas no litoral, 38 estão em condições impróprias para banho. Ou seja, em 38 as pessoas não podem mergulhar. Por isso, essa é uma medida importante também nessas orientações antes de entrar no mar. Ficar atento, claro, aos sintomas, que são náusea, diarreia, vômito, febre, mal-estar. Na maior parte dos casos, as pessoas conseguem se curar com bastante hidratação, bebendo bastante água, tomando bastante líquido, mas é preciso uma atenção especial, David, aos idosos e também às crianças. Nessa época do ano, concentração de pessoas, claro, buscando se refrescar nas praias paulistas, Então, realmente, precisa desse cuidado todo. Daqui a pouco a gente vai até trazer algumas orientações, mas é a Soraya Lawande que vai falar sobre isso com a gente. Bia, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai conversar sobre esse surto de virose que atinge o litoral de São Paulo, trazido agora pelas informações da nossa repórter, porque quem foi para a Baixada Santista nesse final de ano foi pego de surpresa por esse surto da doença. No começo do jornal a gente registrou relatos de moradores ali que foram para a praia também, de turistas, e que foram afetados por esses sintomas. Vamos conversar então agora com a médica Alessandra
Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Estado da Saúde. Doutora, muito obrigada pela entrevista, muito bom dia. E a gente trouxe a informação agora com a nossa repórter de que a Sabesp participa desse monitoramento junto com o governo do Estado e, nesse primeiro momento, esclarece que não há nenhuma ocorrência que tenha alterado a qualidade da água fornecida na Baixada Santista. Portanto, a princípio, esses sintomas, essa virose não teria relação com a água, né? Mas a gente ouviu relatos, então, de turistas que estão enfrentando esse problema, inclusive já faltando remédio nas farmácias, até pela alta demanda, o atendimento dos hospitais acaba sendo prejudicado. Quais fatores podem influenciar, principalmente nessa época do ano, que não é de fato tão surpreendente acontecer esses relatos, né? Chega final de ano, recesso, Natal, Réveillon, onde as pessoas acabam se concentrando, principalmente no litoral de São Paulo, né? Esses relatos de viroses. Bom dia, Soraya, bom dia, David, a todos. Bom, na realidade, né, a gente ainda segue em investigação. É normal que a gente tenha um aumento do número de doenças diarreicas nesse período de verão, principalmente pelo aumento da concentração de pessoas e por alguns outros hábitos que são alterados nesse processo, né? As pessoas normalmente, quando vão ao litoral, tendem a não se preocupar tanto com as questões relacionadas à alimentação, à higiene dos locais onde elas fazem consumo, né, de alguns produtos ao longo do dia, como também, às vezes, não se atentam tanto à qualidade da água que estão consumindo. Então, normalmente, né, a preparação de alimentos que não estão refrigerados adequadamente antes da sua ingesta podem também causar a contaminação. Há outros fatores, né, como vocês já trouxeram, há praias que são impróprias para banho e que a gente também tem que ficar atento. Nesse momento, a gente segue em acompanhamento tanto com a Sabesp quanto com a CETESB para a gente conseguir verificar realmente a qualidade da água para consumo humano e a água da qualidade das praias, para que a gente possa entender realmente qual é a grande fonte de contaminação desse surto na Baixada. Em relação também à forma de transmissão, doutora, eu gostaria que a senhora enfatizasse isso. Claro, a transmissão ela pode acontecer tanto por alimentos contaminados, né, nesse período. Então, o calor ele intensifica a chance da proliferação de bactérias nesses produtos que a gente consome ao longo do dia, mas também, né, o grande número de casos ele também pode ser atribuído à transmissão pessoa a pessoa. Então, por isso que a gente reforça as recomendações da higienização das mãos com frequência, principalmente antes de se alimentar ou antes de preparar qualquer tipo de alimento, né? Então, usou o banheiro, lavar bem as mãos e, principalmente, lavar bem as mãos antes de se alimentar. Isso pode ajudar bastante a evitar a transmissão de pessoa a pessoa. E, principalmente, também, né, a atenção à qualidade da água. A gente sabe também que na Baixada a gente costuma ter em alguns municípios a falta de água em alguns períodos devido ao grande adensado de pessoas. E aí, a utilização de água de uma fonte não confiável também pode ser uma forma de contaminação. Doutora, nossos comentaristas que estão conosco aqui no Jornal da Manhã também vão participar dessa entrevista, começando com a pergunta de Sérgio Zagarino. Bom dia, doutora. Parabéns pela explanação. Eu sou daqui do Guarujá e inclusive, minha filha, hoje, essa noite, vomitou tudo, contraiu a virose, infelizmente tem 3 aninhos, dá uma dó, porque a gente não tem muito o que fazer além de tratar com remédio para enjoo, náusea, enfim. Porém, aqui na região da Baixada Santista, a gente tem uma especificidade diferente de outros locais, que é o aumento muito grande da população. Vou dar o exemplo do Guarujá. Guarujá, nós recebemos mais de 1 milhão de pessoas no período do Natal até o Ano Novo. E o nosso sistema de saneamento básico aqui, que é pela Sabesp, ele já não suporta de forma adequada para a própria população, que é de 300 mil habitantes. Portanto, eu não consigo enxergar outro cenário senão a água ser o principal fator ali de disseminação dessa virose, desse vírus, porque muitas pessoas que sequer vão até a praia nessa época também contraem a doença. Existe algum tipo de trabalho do governo do estado para pressionar com que essas empresas corrijam esse sistema para poder atender quando existe um volume muito maior de população nesses municípios aqui da Baixada Santista ou outros?
Claro, nós temos um programa junto à Vigilância Sanitária no estado de São Paulo que se chama Proágua, né? Então já é feito um monitoramento de rotina em diversos pontos do sistema de abastecimento público de água. Então essas amostras elas já são coletadas com recorrência e são processadas mensalmente. Mas para além disso, né, frente a uma situação de surto, nós da Vigilância Epidemiológica orientamos o processo de coleta de água. Então neste momento, a recomendação para os municípios é, para além de observar o aumento do número de casos em determinados bairros, é que proceda com a coleta de água, mesmo que dentro dos parâmetros recomendados para a rotina, a Sabesp esteja apresentando laudos com uma situação favorável. Então, a gente segue, sim, um processo de investigação para que a gente possa determinar qual é a causa da contaminação frente ao grande número de pessoas que realmente têm adoecido. A gente tem acompanhado o município, né? O processo de investigação cabe ao município do Guarujá, mas o Estado dá todo o suporte para que isso aconteça. Então, de fato, né, hoje o caso está em investigação, nós temos amostras humanas sendo coletadas, ou seja, amostras de fezes sendo coletadas nos serviços, mas também amostras de água do sistema público de abastecimento, para que a gente consiga entender realmente se há algum tipo de vinculação à água que está sendo fornecida ou se, de fato, está relacionada ao banho do mar, tá? Bom dia, doutor Alessandro. Prazer falar consigo. Estou me imaginando aqui, acordando na praia, com aquela vontade de aproveitar. Já sei que tem que lavar bastante as mãos, mas quero fazer o máximo possível e também me cuidar. Vou ficar preocupado. Será que pode ser água do mar? Será que eu ficar perto de pessoas? O que será que pode ser? Posso comer alguma coisa na praia? Não? Ferver a água? O que eu deveria fazer para poder ter um dia o mais tranquilo possível e seguro? Então, as medidas que a gente recomenda para evitar ao máximo a contaminação, né, pensando numa suposta transmissão por água, o primeiro passo seria, de fato, a gente estar atento a essa qualidade da água. Então, frente à situação atual do Guarujá, a recomendação seria que a gente, pelo menos, conseguisse ferver a água por 3 minutos antes de fazer a ingesta, seja para cozinhar ou seja até mesmo para poder ingerir, né, para fazer hidratação, ou até mesmo para lavar os utensílios na cozinha. Tá? Então, a recomendação pode ser a fervura da água por 3 minutos e também a utilização do hipoclorito de sódio a 2,5%, a famosa água sanitária. Tá? Então, a desinfecção com a água sanitária também pode acontecer. As unidades de saúde, eles têm esse produto à disposição, é fornecido pelo SUS, assim como a proporção que deve ser utilizada. Tá? Então, a recomendação que nós temos é 2 gotas por litro, para que a gente consiga fazer essa desinfecção, aguarda 30 minutos para depois consumir a água. Além disso, né, a higienização das mãos com frequência, como você muito bem disse, evitar compartilhar os utensílios em que você está se alimentando com outras pessoas. E ao fazer refeições fora de casa, sempre estar atento à higienização desse quiosque e principalmente, né, também dos restaurantes de modo geral, e principalmente sempre consumir alimentos que estejam refrigerados se você estiver levando a sua própria alimentação para a praia. Normalmente a gente não se preocupa tanto com esses detalhes, mas eles fazem muita diferença. Além disso, né, as praias, a gente também deve evitar tomar banho de mar após 24 horas de um período chuvoso. A gente pode ter algum tipo de movimentação de resíduos na água do mar. Conversamos com a diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Estado da Saúde, Alessandra Lucchesi. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e todos esses esclarecimentos. A gente segue, claro, aqui acompanhando, né, para chegar aí a uma solução, a uma resposta, né, para saber de onde de fato veio essa contaminação. Acredito que nossa audiência também espera por essa resposta. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. E agradeço.